Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu desejo e espero que vocês estejam bem, de verdade. Gente, é o seguinte, eu quero fazer esse vídeo aqui para fazer um desabafo. Mas antes disso eu quero ler aqui uma palavra que está em Romanos capítulo 13. Romanos 13. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, dai tributo. A quem imposto, dai imposto. A quem temor, temor. E a quem dá honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Eu quero frisar aqui esses dois últimos versículos que Paulo fala aos Romanos 13, onde ele fala: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deve tributo, você deve dar tributo. A quem deve imposto, imposto. E a quem honra, honra. Dai honra a quem tem honra. É o que a palavra de Deus fala, que você deve honrar a quem você deve honrar. Preste atenção, gente. O meu desabafo aqui é sobre um episódio que aconteceu comigo no domingo agora. O convite foi me feito há um mês atrás. E com um mês de antecedência, se o convite me foi feito, eu geralmente tenho feito as minhas agendas assim, com um mês de antecedência. Para quê? Porque, como diz o versículo 7 aí, eu devo honra ao meu pastor. Então, eu peço ao meu pastor que me libere sempre. E todas as agendas que eu vou fazer, eu tenho a liberação do meu pastor, por isso eu peço com um mês de antecedência. Se ele não me libera, eu não vou. Se ele não me dá a carta, que a igreja me pede uma carta, a igreja me dá uma carta com a assinatura do meu pastor, portanto, eu vou pregar com autorização, com a assinatura dele. Então, essa agenda já estava marcada há um mês, com um mês de antecedência, e foi para domingo passado agora. Gente, eu prego a palavra de Deus desde os meus 15 anos de idade. Desde 15 anos de idade, eu prego a palavra de Deus. Eu vim para Curitiba aí em 2003, 2004. A minha vida ministerial não começou aqui em Curitiba. Eu já tinha um ministério. Mas infelizmente muitas pessoas não sabem, né, a história da gente, o que a gente já passou. Eu já preguei em muitas igrejas, muitas. Preguei em igrejas grandes, em igrejas pequenas, igrejas para 500 pessoas, igrejas para 1.000 pessoas. Preguei em igrejas para 2.000 pessoas. Peguei igreja para 4 pessoas, para 5. Eu não cobro para pregar. Muitas pessoas me ligam, quando me ligam para fazer uma agenda, me ligam perguntando quanto eu cobro, qual é o valor que eu cobro para ir pregar. Eu não cobro para ir pregar. A gente sabe que a gente recebe uma oferta de cada igreja que a gente vai pregar. A gente recebe já uma oferta, os pastores dão, os pastores conhecem as nossas necessidades, as nossas dificuldades, que a gente precisa de uma ajuda para o combustível, para a gasolina, e as igrejas dão. Eu não cobro para pregar, isso aí é uma concepção minha, é um princípio meu. Não julgo quem cobra, tá? Não julgo quem cobra, porque sei dos problemas, porque sei da falta de reconhecimento de muitos líderes, de muitos pastores que convidam alguns pregadores. E pregadores tem de todo jeito. Tem pregador que mora perto, pregador que mora longe. Tem muitos pregadores aí ricos que não precisam. Tem a maioria, a grande maioria dos pregadores, muitos pregadores pobres que trabalham secularmente,
Tem muitos pregadores que não trabalham secularmente, que apenas vivem na obra e da obra de Deus. Tem gente que julga isso, mas são pregadores que estão dispostos 100% a fazer a obra de Deus. Tem muita gente que não entende isso, mas são pregadores que estão aí durante a semana fazendo visitas, levando uma palavra. É óbvio, no meio disso aí tem muita gente charlatão também, tem muita gente que não é de verdade, infelizmente tem. Mas nós não vamos julgar, nós não vamos colocar no mesmo pacote as pessoas justas, né? Não vamos colocar no mesmo pacote as pessoas justas, as pessoas que estão fazendo a coisa de coração. No meu caso, eu nem cobro para pregar. Vou pregar, eu preciso da ajuda, porque eu não sou rico. Eu tenho carro, eu vou com o meu carro, gasta gasolina, pneu, óleo. Então muitas igrejas dão uma oferta pra gente, teoricamente, simbólica. Tem igrejas que os pastores abençoam a gente com um valor um pouco maior às vezes. Tem igreja que não. E tem igreja que a gente vai, que eu vou pregar, que nem dá nada. E eu não faço questão, às vezes eu nem vou embora. Amém. O que acontece, gente? Eu tô falando isso aqui porque é um desabafo. É um desabafo mesmo, porque nada vai me abalar, nada vai me abater, nada vai me fazer parar de fazer a obra de Deus, de pregar a palavra, porque é uma coisa que eu amo, uma coisa que eu nasci para fazer, desde pequenininho. Ao contrário do que muita gente pensa também, eu tenho meu irmão é pastor, tá? Não foi meu irmão que me consagrou, eu não fui consagrado pelo meu irmão. Eu já vim para Curitiba já. Quando eu vim para Curitiba, meu irmão já estava aqui, eu vim para Curitiba já com um ministério em andamento. Quando eu vim para Curitiba, eu estava com 20... Quando eu vim definitivamente para Curitiba, eu estava com 22 anos. Eu já tinha 7 anos de ministério, já tinha 7 anos que eu pregava. As coisas que eu aprendi ministerialmente, eu aprendi na luta, na batalha, na oração, no jejum, que foram coisas que eu aprendi no ministério, com irmãos de ministério, enfim, nas lutas do dia a dia. Então, gente, muito antes de eu vir para Curitiba, eu já tinha um ministério. Já pregava, eu já cantava. E eu não fui levantado por homem. Eu não fui levantado por um amigo. Não foi um amigo que me deu uma unção. Não foi. A unção que me deu foi Deus. Foi Deus que me deu a unção. Na oração, no jejum, na leitura da palavra. Foram noites de madrugadas de oração. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu fazia muitos dias de jejum. Eu só entregava o jejum à meia-noite. Isso aí são coisas particulares nossa com Deus. Eu nunca fui de ficar falando isso para ninguém assim. Mas tem gente que acha que a gente caiu de paraquedas. Tem gente que acha que eu prego hoje porque eu tenho um irmão que é pastor. Tem gente que acha que eu comecei agora. Eu tenho uma caminhada. E são 25 anos. Não são 25 dias. Não são 25 meses. São 25 anos de caminhada. 25 anos de caminhada. 25. Dentro desses 25 anos, eu passei muitas lutas. E muitas delas, por que não dizer 90% calado. Sofri sozinho. Aqui em Curitiba, vai fazer 20 anos que eu estou em Curitiba. Aqui em Curitiba, eu passei muita coisa que meus próprios familiares não viram eu passar. Eu chorei sozinho, muitas madrugadas. Teve dias que eu não tive o que comer. Madrugadas de frio.
Teve lugar que eu morei que não tinha nem chuveiro quente. Teve lugar que eu fiquei, que eu passei frio. Eu não fiquei dentro esse tempo que eu estou em Curitiba, eu não morei a vida inteira com meu irmão. Não. Teve coisas que eu passei que nem o meu próprio irmão viu eu passar. Então, gente, são 25 anos que eu passei sem desistir. Eu estou de pé porque Deus tem me sustentado, porque Deus tem me dado a mão. São 25 anos que eu passei sem pedir reconhecimento de ninguém. Eu não pedi reconhecimento de ninguém. Fui mal falado. Eu não fui me justificar para ninguém. Meu nome esteve em meio de fofocas? Também. Todo mundo está sujeito a isso. Não tive oportunidade de me justificar. Não tive. Apanhei quieto, apanhei calado. E na grande maioria delas, porque não me deram a oportunidade de me justificar, de falar, de me prontificar, enfim. Essas coisas acontecem com muita gente. Mas são 25 anos de ministério. 25 anos. Paulo fala sobre isso. Quando ele fala assim, ó, ninguém mais me moleste, ninguém mais me afronte, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Eu trago sobre mim as marcas do ministério. Trago sobre mim as feridas do ministério. Trago sobre mim as perseguições oriundas do ministério. Trago sobre mim as faltas de reconhecimento também. Trago sobre mim o sangue que eu dei, o suor. Trago sobre mim as dores internas, que muita gente não sabe, as feridas. E são 25 anos de luta, de dor, são 25 anos de felicidade. Eu não estou reclamando, estou fazendo um desabafo. Sabe por quê? Porque eu sei, quando eu fui chamado, mesmo sendo muito jovem, eu sabia das lutas. E um dos versículos que nunca me separou, que nunca me deixou sozinho, foi que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu sempre estive com esse versículo no meu coração, sabendo das aflições. Quando eu escolhi o ministério, eu sabia das aflições, eu sabia das faltas de reconhecimento, eu sabia das perseguições, eu sabia das fofocas que iriam surgir, eu sabia dos falsos amigos, eu sabia que teria poucos e pouquíssimos amigos, eu sabia de tudo isso eu sabia, das lutas, eu sabia. Das madrugadas que eu ia chorar sozinho. Eu sabia que ia ter gente do meu lado, que ao invés que seria colocada ali para me ajudar, mas ao invés de me ajudar, ao invés de me abrir portas, iriam fechar portas para mim, e pessoas que, se for para olhar, são pessoas que deveriam ter feito isso. Simplesmente por ocuparem o espaço que ocupavam na minha vida. Mas eu não vou entrar nesse mérito. São 25 anos de ministério. E domingo agora, eu fui cumprir uma agenda que já estava marcada há um mês. E quem é pregador sabe. Quem é pregador sabe como isso é. Você se prepara. Eu particularmente, eu gosto de me preparar, eu gosto de fazer um esboço, e eu faço à mão. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de fazer um esboço bem estudado, pesquisar no hebraico, no grego, fundamento histórico da palavra, orar, jejuar pelo dia do culto, me preparar, porque o altar é um lugar sério. E se você vai subir ou não suba de qualquer maneira. Se você vai levar uma palavra, leve algo de verdade.
algo que você preparou com alma, com coração, com amor. Se for para chegar lá e pregar para 3 pessoas, pregue aquela palavra como se você fosse pregar para 1000. Se você vai pregar para 1000, pregue com a mesma intensidade que você vai pregar para 10.000. Mas sempre coloque o seu melhor. E como em qualquer outra agenda, eu dei o meu melhor e fui pregar. Chegando lá na igreja, a igreja estava cheia, estava lotada. Eu não vou citar nome de pastor, não vou citar nome de ministério. Chegou lá, a igreja estava cheia. E tinha outra pessoa pregando no meu lugar. Eu moro em Santa Felicidade. A igreja que eu fui é em Colombo. E quem conhece Curitiba sabe que é longe de Colombo para Santa Felicidade e vice-versa. No dia, umas 2 horas antes, mais ou menos, aí do horário da agenda, eram umas 6 horas da tarde, eu liguei para a responsável, a pessoa que tinha me convidado, e falei, olha, eu não contava que a agenda hoje iria cair bem no dia que a minha esposa trabalha. A minha esposa está trabalhando dia sim, dia não, né? Trabalha 12 por 36 e caiu bem no dia que a minha esposa trabalha. E minha esposa, em quase 100% das agendas, ela está comigo. Aliás, eu ainda faço questão que ela esteja. Hoje ela tem estado bem ativa, né? No ministério comigo, tem estado comigo praticamente em todos os lugares que eu tenho ido pregar, levar a palavra. E eu peguei e falei, a minha esposa está trabalhando hoje, ela sai às 7 horas do trabalho, o culto lá começava às 7 horas, e a palavra, eles passariam a palavra para mim às 8 horas. Então eu falei, olha, irmã, eu vou me atrasar um pouquinho, provavelmente eu cheguei entre 10 para as 8, 8 e 10, né? Mas eu vou me atrasar alguns minutos, porque a minha esposa sai às 7 do trabalho, eu busco ela aqui do lado de casa, ela vem, se arruma e a gente vai. Mas eu estarei aí, eu vou cumprir com a agenda, eu não falto agenda, não falto, nunca faltei. Seja para igreja grande, pequena, como eu falei, todo lugar, da mesma forma. E aí me falou, tudo bem, pode ir e tal. Cheguei lá às 8 horas e 9 minutos. 8 e 9. Bom, gente, a gente sabe que a maioria das igrejas, né, passam a palavra para o pregador às 8h30, 8h30, né? Mas aquela igreja ali passava a palavra para o pregador às 8 horas. Então, eu cheguei lá às 8h09. Porém, a gente entende que eu havia avisado ela com 2 horas de antecedência, que eu ia chegar uns 10 minutos atrasado. Enfim, todo lugar tem um tempo de tolerância, né? E 10 minutos não é tanto atraso assim. Enfim. Mas eu também não estava me atrasando por negligência. Eu também não estava me atrasando por ser uma pessoa negligente. As pessoas que me conhecem e me chamam para pregar e sabem que eu chego no horário que o culto começa. Aliás, inclusive, essa agenda foi uma das poucas agendas na minha vida. Eu posso até contar, talvez, entre as 3 ou 4 agendas onde eu deva ter chego atrasado aí nessa faixa etária de uns 5 ou 10 minutos. E em todas as outras, eu não havia passado o que eu passei nessa daí. Não quiseram saber o que eu passei pelo caminho, não me perguntaram o que houve, não me esperaram, nem me receberam na igreja. Eu entrei, sentei no meu lugar, porque como eu disse aqui no começo, eu levo a carta que o meu pastor me libera para pregar, eu levo a carta,
Chegando na igreja onde eu vou pregar, o pastor da igreja tem que assinar a carta para mim, ele assina a carta e carimba, confirmando que eu estive lá, ele dá o carimbo da igreja, confirmando que eu estive lá. Enfim, nem isso me pediram. Nem isso me pediram. Eu sentei, ouvi a pregação. Minha esposa ficou um pouco triste com a situação, mas ela sentou também comigo ali e ficou. Meus filhos, porque como eu li aqui a palavra, a Bíblia fala: dai honra a quem tem honra. E a pior coisa que acontece na vida da gente, uma das piores coisas que acontece, às vezes você não precisa ser honrado, mas dói ser desonrado. O fato de você não ser honrado não dói, mas ser desonrado dói. E esse foi o sentimento que me ficou. Fiquei um pouco triste ali. E eu falei com Deus, falei: bom, Senhor, de qualquer forma, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Eu falei para Deus: eu vou ficar aqui e o pregador que está lá na frente está pregando a Tua palavra. Ele não tem nada a ver com isso. Eu vou sentar e vou ouvir a Tua palavra até o final. Até o final. Naquele episódio, eu ouvi a palavra de Deus ali, Deus falou comigo. E eu entendo que os humilhados serão exaltados, é o que diz a Bíblia. Às vezes Deus nos prova também. E nós precisamos ter maturidade, sabedoria para agir diante de situações como essa. Situações adversas. Eu ali sentei, fiquei, ouvi a palavra. No entanto, ao mesmo tempo, ouvi um dos obreiros que estavam ali na portaria da igreja, falando para outro obreiro assim: tá vendo só? É isso aí que dá chegar atrasado. Eu não sei se ele falou para me ouvir, não sei se ele falou para a gente ouvir, mas a minha esposa também ouviu e foi o que mais entristeceu ela. Porque quando você fala, gente, quando você traz um julgamento sobre alguém por conta de algo que tem acontecido, quando você traz o julgamento sobre alguém sem você saber o que aconteceu, sem você fazer parte da história, das dificuldades, sem você fazer parte das intempéries no meio do caminho, dos buracos que a pessoa passou, que a pessoa tropeçou até chegar ali. Nós saímos de casa aquele dia, minha esposa chegou em casa cansada do trabalho, fadigada, foi correndo se arrumar, se arrumou, colocou a melhor roupa, arrumou o cabelo, e mulher sabe como é que é isso. Correria. Eu tenho 3 filhos. Arruma a criança daqui, dá banho ali. A maior vai se arrumar, vai ajudar aqui. O do meio também. Você sabe, gente. Eu vi que ela não ficou chateada à toa. Que a minha esposa não ficou chateada à toa. Ela ficou chateada com um certo motivo. Porque para ela fez um sacrifício estar ali, para fazer a obra de Deus. E o problema não foi nem o fato de eu não ter pregado. Acho que o que trouxe mais tristeza ao coração dela foi ter ouvido isso. Porque é como se fosse um pré-julgamento. E o pastor da igreja pegou o microfone. No final da palavra do pregador, ele fez menção a mim. E fez menção a mim que o pregador estava trazendo a palavra porque eu cheguei atrasado. Ainda a menção que ele fez a mim não foi uma menção honrosa. Não foi, porque ele não veio perguntar para mim por que eu cheguei atrasado. Foi uma menção desonrosa, porque para as pessoas que estavam ali, eu fui um pregador negligente. No final, eu levei minha carta para ele assinar, para ele carimbar, porque eu estive ali, eu precisava minha carta, meu pastor. Ele falou: não, tudo bem, eu assino. Ele assinou. E ele veio me justificar.
que aquele dia era um dia atípico, que estava havendo a troca de pastores na igreja, que o pastor que estava pregando era o pastor presidente, e ele estava pregando ali e tal, para fazer cerimonial de troca de pastores. E foi onde eu falei para ele, falei, pastor, essa agenda já estava marcada há um mês. Eu não fui avisado que hoje seria troca de pastor. Eu não fui avisado que hoje a palavra seria passada mais cedo. Eu não fui avisado. E a pessoa que me convidou disse para mim que se eu tivesse avisado antes, que eu chegaria um pouco atrasado, eles teriam remarcado. Quando, na verdade, o dever de me avisar que era um culto específico era deles. E que se era troca de pastor, quem deveria ter refeito a agenda teria sido eles, que deveriam ter refeito a agenda. E o pastor me falou que haveria troca de pastor naquele dia, teria sido decidido aquela semana, ou seja, uma semana antes ainda de eu estar lá pregando, é que foi decidido. Não poderiam ter me avisado uma semana antes que haveria troca de pastor e que a minha agenda seria jogada para o outro final de semana? Tudo bem, não teria problema nenhum em trocar a minha agenda. Então, gente, o que eu quero dizer? Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Eu passei, não foi legal. Todos os lugares que eu venho pregando, que eu venho cumprindo nas minhas agendas, graças a Deus, eu tenho sido honrado. Ali foi uma situação atípica, foi. Mas o que eu quero falar com isso? Ou você que gosta de falar dos outros sem saber o que as pessoas passam, ou você que gosta de apontar, né, sem saber o trecho que a pessoa correu até ali. Gente, são 25 anos de ministério. 25 anos de ministério. Que simplesmente, por uma situação adversa, uma pessoa chega e desonra 25 anos de ministério. Então, gente, antes de você julgar, antes de você apontar, antes de você ir pelas ondas das pessoas que estão falando mal de alguém, de algum pregador, de algum pastor, de quem quer que seja, sem saber da verdade da coisa, antes de você ir concordar e se ajuntar para falar mal, sabe? Porque a galera faz isso. Alguém chega de fora e vem falar e você se ajunta para falar. Antes de você se ajuntar para falar, antes de você apontar, tenta saber o que essa pessoa passou na vida. Tenta saber as intimidades dessa pessoa. Talvez ela não vá se abrir com você dessa forma, mas tenta ir lá saber quantas vezes essa pessoa chorou sozinha pela madrugada. Tenta lá saber se em algum momento ela passou fome na vida. Tenta lá saber os caminhos que ela percorreu até ali, as dores que ela sentiu. Ah, mas quem está falando mal do ciclano conhece muito bem ele. Quem está falando mal do ciclano é irmão, é irmã, é amigo de infância. Cara, não interessa, você não sabe a verdade, você não passou a verdade, você não viveu o que essa pessoa viveu para você passar para frente algo que está denegrindo a imagem dessa pessoa, sabe? Algo que vai fechar as portas para essa pessoa. E se as portas se fecharem, você também é responsável pelas portas que se fecharam. E se as portas se fecham, as provas vêm, a fome vem, a escassez para essa pessoa vai vir e você faz parte. E você vai fazer parte da escassez, da fome que essa pessoa está passando, porque você está ajudando as portas se fecharem. Então, gente, antes de você julgar, antes de você apontar, vai lá comer 1 quilo de sal primeiro. Tem um ditado antigo que fala assim, né? Come 1 quilo de sal junto primeiro. Vai, dá a mão junto primeiro. Carrega o fardo que essa pessoa carrega, ajuda ela a carregar. Vai tentar ver o peso do fardo que essa pessoa está carregando.
as dores que ela viveu na vida, as decepções. Não foram só apenas 25 anos de ministério, foram percalços que eu tive no meio do caminho. Dores, decepções e coisas que você não imagina que eu passei. Você não imagina. E tem gente que até diz assim, esquece o passado, hoje você vive um presente, Deus já te deu um presente novo. Mas você tem uma história, eu tenho uma história. Se eu apagar a minha história, quem eu sou? A minha história, as lutas que eu vivi até aqui, foram as que me formaram. As lutas que eu vivi até aqui me fizeram. Não tem como esquecer.